Alô amigo, a mais um vídeo aqui no YouTube para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno, e mais uma vez apresentar o quadro Cante ao Senhor um Novo Louvor, e em seguida também meditarmos um pouco na palavra do nosso Pai Todo-Poderoso, na luz que nos ilumina, na luz que traz para nós alento, como Pedro falou lá em 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 20, as palavras do nosso Pai é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Vivemos num mundo muito tenebroso, um mundo muito triste, em que as sombras do mal nos cercam ao redor, e nossa única segurança, nosso único alento, nossa única saída é nós nos colocarmos debaixo das asas do nosso Deus Todo-Poderoso, do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aceitarmos as suas profecias, que são, como diz Pedro, como eu acabei de falar, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E apresentarmos novamente um novo louvor ao nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, conforme a cada semana a gente apresenta esse novo louvor. Hoje o 374, Abrigo na Rocha. Diante de tudo que nós estamos passando, só encontraremos abrigo na rocha, que é o nosso Deus, e na pedra principal desta rocha, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O 374 você poderá ir no YouTube, caso você queira aprender esse louvor muito maravilhoso, Abrigo na Rocha. Você poderá assim cantar também, e você poderá também aprender, como eu também, pela graça de Deus, aprendi. Jesus amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso para mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Jesus amoroso e fiel Salvador, afasta-me a carga e o pesar. Restaura-me as forças, renova o fervor, e assim já não temo lutar. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Coroa minhas horas com bênçãos à flor, nos lábios me impõe o louvor. Cantando contente dou glória a Jesus, excelso e leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. E enfim, quando em glória eu feliz ressurgir e for meu Jesus a abraçar, delícias perenes eu hei de fluir no reino sublime sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão.
é gratificante, é muito maravilhoso podermos prestar ao nosso Pai Todo-Poderoso nesse dia de sábado que Ele separou para ser o dia especial da adoração. Nós podemos expressarmos esse louvor de ação de graça, que quando diz louvor de ação de graça, que fala da ação da graça do nosso Criador Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nesse dia que Ele separou para ser o dia especial em que Ele promete a bênção de nós nos deleitarmos nele. Ele fala, né, Isaías 58, 13 e 14, se desviares o pé do sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo teus próprios caminhos, nem falando palavras vãs, então te deleitará no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Cavalgar sobre os altos da terra é que ele promete, por meio de sua graça e do seu amor, nos proteger das terríveis pragas e trombetas que vai cair na terra. E só nele nós encontramos a verdadeira imunidade. Gostaria, meu irmão, de comentar aqui um pouco, dentro desse quadro, de louvar ao Senhor um novo louvor, também apresentar também um louvor que talvez para você nunca ouviu falar sobre isso. Dentro do tema da palavra de Deus está o tema do ministério dos anjos. Mas para distorcer essas verdades do ministério dos anjos, os espiritualistas, eles oferecendo uma esperança que não é com base na palavra de Deus, eles distorcem as verdades concernentes ao ministério dos anjos. E o que nós vamos meditar é nessa seguinte pergunta: oferece o espiritualismo alguma esperança? E o que é espiritualismo? Espiritualismo é baseado em doutrinas antibíblicas, principalmente a doutrina que Satanás, o espiritualismo se originou tudo em torno daquilo que Satanás falou para Eva: é certo que não morrereis. Os espiritualistas, eles acreditam que eles não morrem e que o justo e o ímpio têm todos a mesma recompensa. Não existe distinção entre o justo e o ímpio. Mas a Bíblia ela faz distinção entre quem teme a Deus e quem não teme. A Bíblia ela apresenta o destino de quem teme a Deus e quem se arrepende e persevera até o fim, como apresenta o destino de quem não se arrepende e não resolve temer o Senhor. A Bíblia apresenta que o fim daqueles que não temem a Deus é morte. Para os espiritualistas não é assim. Para os espiritualistas também, você poderá se aperfeiçoar dentro de você para você se tornar um Deus. É a continuação daquela doutrina que Satanás pregou para Eva lá na tentação. No princípio, Satanás disse que Eva seria como Deus e disse que Eva não morreria. Então, os espiritualistas eles defendem justamente teorias e filosofias que está baseada nesses dois pontos do inimigo, que você, dentro de si, você pode se aperfeiçoar até que você se torne Deus, e que você não vai morrer. Que independente da vida que você leve aqui, você vai gozar uma eternidade. Quer você pratique, não tem esse negócio de que todos vão que Deus é bonzinho e vai salvar todo mundo. Ninguém vai se perder. Essa é a teologia que fala os espiritualistas. O ministério dos anjos, conforme é apresentado na Sagrada Escritura, é uma verdade deveras confortadora e preciosa a todo seguidor de Cristo. Ou seja, que temos anjos que ministram a favor de nós que estamos lutando pela nossa salvação. O próprio Paulo falou que os anjos de Deus são ministros enviados aqui para trabalhar, para proteger, para orientar, para guiar os que vão herdar a salvação. E esta verdade, meu querido, é uma verdade confortadora. Mas o ensino bíblico acerca deste ponto tem sido obscurecido e pervertido pelos erros da teologia popular. Ou seja, a verdade de que os anjos vêm para proteger a nós e para nos ajudar. Inclusive, no próprio ministério de Cristo, os anjos exerceram uma parte muito importante ajudando Jesus. Quando não era ainda a hora de Cristo morrer, os anjos livravam ele ali
E naquela ocasião em que quando ele foi pregar lá na Galileia, que deram a profecia do profeta Isaías para ele ler, e os galileus quiseram, quando ele disse que aquela profecia que Deus ungiu ele para trazer liberdade estava se cumprindo naquele dia, aqueles homens dos galileus não acreditaram naquilo que Jesus estava falando. Aí Cristo Jesus, certamente me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Aí Cristo disse que nenhum profeta é sem honra senão na sua própria terra. Eles quiseram, naquele momento, matar Jesus. Aí os anjos tomaram providência ali para que não acontecesse isso. Então, mas aqui diz, mas o ensino bíblico acerca deste assunto do trabalho dos anjos tem sido obscurecido e pervertido pelo erro da teologia popular. A doutrina da imortalidade natural, a princípio tomada emprestada à filosofia pagã, essa teologia que a própria Satanás defendeu lá quando disse para Eva que ela não morreria, e o cristianismo tomou emprestado dos pagãos, é incorporado a verdade tão claramente ensinada nas Escrituras, de que os mortos não sabem coisa nenhuma. Quer dizer, fizeram uma mistura. Multidões têm chegado a crer que os espíritos dos mortos que são os espíritos ministradores, ou seja, sendo que é os anjos, mas multidões têm pensado, têm crido que é os espíritos dos mortos que aparecem para ministrar. Desculpa aí, mano. Repetindo, multidões têm chegado a crer que é os espíritos dos mortos que são os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E isto, apesar do testemunho das Escrituras quanto à existência dos anjos celestial, sua relação com a história e sua relação com a história do homem antes da morte de qualquer ser humano. Então aqui a Escritura apresenta claramente o ministério dos anjos, desde a queda do homem, ajudando o homem, os que querem herdar a salvação, a compreender o plano de salvação. A doutrina da consciência do homem na morte especialmente a crença de que os espíritos dos mortos voltam para ministrar aos vivos, abriu o caminho para o moderno espiritualismo. Então, irmão, a doutrina da consciência do homem na morte. Essa doutrina, a primeira que Satanás pregou quando disse que o homem não morreria. Sendo que a Bíblia torna bem claro, lá em Eclesiastes 9, 5 e 6, diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles participam das coisas que os vivos participam. A sua memória já no esquecimento. Mas a doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os espíritos dos mortos voltam para ministrar aos vivos, abriu o caminho para o moderno espiritualismo. Se os mortos... Olha, eu pergunto, aqui uma comparação. Se os mortos são admitidos à presença de Deus e dos anjos, e se são favorecidos com conhecimento que superam em muito o que antes possuíam, por que não voltarem a eles à terra para iluminar e instruir os vivos? Então, é uma dedução, né? Repetindo, se os mortos são admitidos à presença de Deus e dos santos anjos, se, né? Que a Bíblia não defende que eles estão. E se são favorecidos com conhecimentos que superam em muito o que antes possuíam, quando eles estavam aqui vivos, por que não voltariam eles à terra para iluminar e instruir os vivos? Se, conforme é ensinado pelos teólogos populares, o espírito dos mortos estão a pairar sobre seus amigos na terra, por que não lhes seriam permitido comunicar com eles, a fim de os advertir contra o mal, ou consolar-os na tristeza? Como podem os que creem no estado inconsciente do morto
rejeitar o que lhes vem como luz divina transmitido por Espírito glorificados. Eis aí um meio de comunicação considerado sagrado e de que Satanás se vale para realizar seus propósitos. Porque quando diz assim, os seres celestiais para comunicar com, no caso, os anjos. Aí Satanás se vale disso aí para dizer que esses anjos que aparecem são os mortos que estão vivos, mentindo. Aqui, ó. Se conforme é ensinado pelos teólogos populares, vamos repetir, o espírito dos mortos estão a pairar sobre os seus amigos na terra, por que não lhes seriam permitido comunicar com eles, a fim de advertir contra o mal? Ou consolá-los na tristeza? Como podem os... É uma pergunta, né? Então aqui no caso é uma pergunta. Como podem os que creem no estado consciente dos mortos rejeitar o que lhes vem como luz divina transmitido por Espírito glorificados? Eis aí um meio de comunicação considerado sagrado e de que Satanás se vale para realizar seus propósitos. Os anjos decaídos que executam suas ordens, a ordem de Satanás, os anjos que caíram, aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos, ao mesmo tempo em que professam trazer os vivos em comunicação com os mortos. O príncipe do mal, sobre ele exerce sua influência fascinante. Então, assim como os anjos do bem, quando os anjos do bem aparecem para dar alguma em forma humana, não aparece em forma dos que já morreram, como é o caso, aí Satanás se valendo dessa verdade, ele usa os seus anjos mal e faz eles aparecer em forma das pessoas que já morreram, sendo que essas pessoas não sabem coisa nenhuma, estão dormindo, estão no estado de inconsciência, conforme a Sagrada Escritura fala. Em vários pontos, Salmo diz que o morto não volta a visitar a sua casa. Lá em João 11, Jesus falando de Lázaro, diz que Lázaro, quando Lázaro tinha morrido, diz que Lázaro dormia. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles participam das coisas que os vivos participam. A sua memória jaz no esquecimento. Mas Satanás, para defender a mentira que ele falou para Eva lá no princípio, que não morreria, Satanás aparece em forma Satanás e seus anjos aparecem em forma dos mortos que já morreram, para fazer os vivos pensarem que esses mortos estão em estado de bem-aventurança, estão gozando de... Desculpa aí, mano. Estão gozando de eternidade. Ele tem poder para fazer surgir perante os homens. Ó. Satanás tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus falecidos. Então o próprio Satanás tem o poder de fazer se aparecer perante os homens na aparência dos seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. Que contrafação? Contrafação de Satanás aparecer. Por quê? Porque ele imita, assim como existe esses gente que adquire habilidade para imitar a voz, até pessoas da Terra a imitar a voz de pessoas que são consideradas famosas. Não é, você acha que o inimigo não tem mais habilidade ainda, então ele faz uma contrafação. A expressão familiar, ele pinta direitinho, as palavras, o tom da voz, são reproduzidas com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmativa de que seus queridos estão gozando a aventura celestial e, sem suspeita de perigo, dão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, que é a doutrina de que o morto não está morto. Porque tudo que contradiz a Sagrada Escritura, dizer que o morto não está morto, porque quando a gente está consciente, quando a gente está dormindo na cama, a gente não está consciente que está na cama quando você está dormindo. Você pode sonhar e tudo, mas você não tem consciência que você está na cama. Assim é a morte.
Quando nossos queridos que já morreram, eles não estão sabendo que estão sepultados, que estão enterrados na sepultura. Então, é doutrina de demônio pregar que os mortos não estão conscientes em determinado lugar de bem-aventurança. Induzindo Satanás a crer que os mortos efetivamente voltam para comunicar-se com eles, faz o maligno com que apareçam os que baixaram ao túmulo sem estarem preparados. Olha, tá vendo? Induzindo Satanás a crer que os mortos efetivamente voltam para comunicar-se com eles. Mas algumas pessoas, mas eu vi direitinho a expressão. Aparece até no YouTube meninas que se diz, o pessoal diz que é fantasma, mas ali é demônio em forma de pessoas. Induz o Satanás a crer que os mortos efetivamente voltam para comunicar-se com eles. Faz o maligno com que apareçam os que baixaram ao túmulo sem estarem preparados. Pretendem estar felizes no céu e mesmo ocupar ali elevada posição. E assim é largamente ensinado o erro de que nenhuma diferença se faz entre o justo e o ímpio. Viu? Essa doutrina de que os mortos estão conscientes é a doutrina que defende o erro de que nenhuma diferença se faz entre o justo e os ímpios. Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que se mostram corretos. Então, estando ganho a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras, com a aparência de profundo interesse no bem-estar de seus amigos na Terra. E insinuam os mais perigosos erros. O fato de declararem algumas verdades e poderem, por vezes, predizer acontecimentos futuros, dá às suas declarações uma aparência de crédito. E seus falsos ensinos são tão de pronto aceitos pela multidão e tão implicitamente cridos como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. A lei de Deus é posta de parte, desprezado o Espírito da graça, o sangue do conserto, tido em conta de coisa profana. Os Espíritos negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível em que estão. Quer dizer, colocando Cristo no mesmo nível do Pai, como se Cristo fosse Deus, sendo que Cristo diz que só há um Deus. Cristo é o Filho de Deus, meu querido. Então não se pode colocar ele no mesmo nível do Pai, porque o Pai é o único Deus e Cristo é o Filho de Deus. Os Espíritos negam a divindade de Cristo, quer dizer, dizer que ele não é o Filho, dizer que ele é um igual ao Pai. Então é negar que ele é o Filho. E aí é negar a divindade dele como Filho. Se disser que ele é mais um Deus. E se disser que ele é Deus, está negando a própria palavra dele, que ele diz que é um só Deus, que te conheça ao Pai como único Deus. Os Espíritos negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível em que estão. Quer dizer, colocando Cristo no mesmo nível do Pai. Sendo que o Pai é o único Deus e Cristo é o Filho de Deus. Ele tem o mesmo nível do Pai, assim, em termos de caráter. Mas ele é o Filho de Deus. Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus. Luta iniciada no céu. E, durante quase 6.000 anos, continuada na Terra. Muitos se esforçam por explicar as manifestações espíritas, atribuindo-as inteiramente à fraude e
prestidigitação por parte do médium. Quer dizer, o médium entra como um intermediário da conversa dos vivos com os mortos. Mas conquanto seja verdade que os resultados da trapaça tenha muitas vezes sido apresentado como manifestação genuínas, tem havido também assinaladas exibições de poder sobrenatural. As pancadas misteriosas com que o espiritismo moderno se iniciou não foram resultado de trapaça ou artifício humano, mas obra direta dos anjos maus, que assim introduziram o engano dos mais eficazes para a destruição de almas. Muitos serão enredados pela crença de que o espiritualismo seja meramente impostura humana, quando posto em face de manifestações que não podem senão considerar como sobrenaturais. Serão enganados e levados a aceitá-lo como o grande poder de Deus, sendo que é a atuação de Satanás e seus anjos. Estas pessoas não tomam em consideração o testemunho da Sagrada Escritura relativamente às maravilhas operadas por Satanás e seus agentes. Foi por auxílio satânico que os magos de Faraó puderam contrafazer a obra de Deus. E São Paulo testifica que antes do segundo advento de Cristo haverá manifestação semelhante do poder de Satanás. A vinda do Senhor deve ser precedida da operação de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10. O apóstolo São João descreve o poder efetuado de prodígio que se manifestará no último dia, declara: faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com os sinais que foi permitido que fizesse. Apocalipse 13, 13 e 14. Não se acham aqui preditos meras imposturas humanas. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendam realizar. O príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades de seu espírito superior, adapta habilmente suas tentações aos homens de todas as classes e condições. A pessoa de cultura e educação apresenta o espiritualismo em seus aspectos mais apurados, ou espiritismo, né? Mas espiritualismo é um sinônimo de espiritismo. Há pessoas de cultura e educação apresenta o espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais. E assim consegue atrair muitos à sua cilada. A sabedoria que o espiritismo comunica é aquela descrita pelo apóstolo São Tiago, a qual não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. É Tiago 3,15. Isto, entretanto, o grande enganador esconde quanto a o encobrimento melhor lhe convém, ou seja, o ocultismo, né? O propósito visado. Então ele encobre o propósito visado para que as pessoas não percebam. Aquele que perante Cristo no deserto das tentações pode aparecer vestido como com o resplendor dos serafins celestiais, vem aos homens de maneira mais atrativa, como anjo de luz. Apela para a razão, apresentando assuntos que elevam, deleitam a imaginação com cenas arrebatadoras, conquista a afeição por meio de quadros eloquentes de amor e caridade, excita a imaginação e voos altaneiros, levando o homem a terem
grande orgulho de sua própria sabedoria, a ponto de em seu coração desdenharem o eterno, de se orgulharem e agirem contra o próprio Deus eterno. Aquele ser poderoso que pôde levar o Redentor do mundo a um monte muito alto e mostrar-lhe todos os reinos da terra e a glória dos mesmos, apresenta aos homens as suas tentações de maneira a perverter o senso de todos os que não estejam escudados no poder divino. Como Eva no Éden, Satanás hoje seduz os homens pela lisonja, despertando-lhes o desejo de obter conhecimento proibido, tornando-os ambiciosos de exaltação própria. Foi o acariciar estes males que lhes ocasionou a queda, e por meio deles visa conseguir a ruína dos homens. Sereis como Deus. É isso que o espiritualismo prega, que você pode se aperfeiçoar a ser como Deus, independente de você ter feito, a vida que você tenha praticado. Sereis como Deus, declara ele, sabendo o bem e o mal. O Espiritismo ensina que o homem é criatura susceptível de progresso, que é seu destino progredir desde o nascimento até a eternidade, em direção à divindade. Olha, irmão, dizendo que o homem pode se tornar divino. E ainda, olha, vou repetir esse pensamento. O Espiritismo ensina que o homem é criatura susceptível de progresso, que é seu destino progredir. O próprio Satanás falou para Eva, sereis como Deus. Estava enganando Eva, mentindo, dizendo que Eva podia ser como Deus. Então o espiritualismo e o espiritismo defendem o mesmo, que o homem pode ser Deus, susceptível ao progresso, que é seu destino progredir desde o nascimento até a eternidade, em direção à divindade. E ainda cada espírito julgará a si mesmo, e não o outro. Sendo que quem julga é Deus, não nós. Nem nós podemos julgar nós mesmos e nem nós podemos julgar as outras pessoas, mas quem julga é Deus. Mas o Espiritismo ensina que o homem pode ser juiz de si mesmo. O juiz será correto, porque o juízo é de si mesmo, assim ensina o Espiritismo. O tribunal está dentro de vós, disse um ensinador espírita, ao despertar-se dele a consciência espiritual. Meus semelhantes foram eles semideus não caídos. Terrível dizer isso. Olha, tá vendo? Um espírita diz, meus semelhantes foram todos eles semideus não caídos. E outro declara, todo ser é perfeito, todo ser perfeito é Cristo. Dizendo o Espiritismo que todo ser justo e perfeito é Cristo. Como? Aonde que nós somos Cristo?